Aqui estamos mais uma vez, neste santo dia do Senhor, para podermos adorá-lo e buscar melhor conhecê-lo através das Sagradas Escrituras. Nós, durante todo o vídeo, vamos apenas concentrar-nos na imagem que vai ser projetada, porque é isso que, na verdade, eu mais quero. É que as pessoas que vão visualizar este vídeo possam ler, ouvir e pensar naquilo que o Senhor tem para nos transmitir nesta hora. Por isso, não estranhem, que Deus vos abençoe e guarde por haverem escolhido estarem conosco nesta reunião de amigos e amigos de Deus. Durante esta semana tenho estado, podemos dizer, numa luta, porque há alguns dias, mais propriamente durante a semana que terminou, ou que está a terminar, eu recebi algumas mensagens de pessoas que me alegraram muito o coração por aquilo que as pessoas não só ouviram, mas também viram o testemunho daquilo que nós já estamos a fazer há mais de um ano. Alguns nos propuseram para conhecer bem a fundo este estudo e nós, durante esta semana, procuramos aprofundar ainda mais do que aquilo que nós já conhecíamos, para tentar nos dar uma ideia geral da importância deste mesmo assunto. E o tema que nós vamos apresentar é sobre o uso do véu. É bíblico? Sabem que esta mensagem vai dividir e vai trazer muita revolta em muitas pessoas que se dizem cristãs e não o são. Ainda há poucos minutos, poucas horas, alguém me disse que há pessoas em Portugal que se dizem cristãos, que têm sites e que estão a pregar doutrinas que não são bíblicas, que dizem que eu que estou a inventar novas doutrinas. E que o uso do véu é uma nova doutrina inventada por mim e que não tem cabimento no tempo em que estamos vivendo. Lamento essa pessoa que disse isso. A teimosia ou a ignorância, não sei o que é que se passa naquela cabeça, mas conhecendo eu essa pessoa, sei perfeitamente que aquela pessoa muda constantemente de opinião como o vento. Tão depressa está de um lado como está do outro, e agora meteu na cabeça que os pioneiros, aquilo que eles dizem, é mais importante que aquilo que dizem os profetas. Mas vamos então estudar a fundo sobre se o uso do véu é bíblico ou não. Gostaria, em primeiro lugar, de vos dizer que a versão que eu irei usar neste estudo é aquela que é considerada a mais fiel
pelos conhecedores sinceros da Bíblia. Ou seja, nós vamos usar a tradução King James de 1611. E por isso eu gostaria de começar este estudo com uma passagem que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 e no versículo 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a 21, que diz assim: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. E Ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba, por outras versões diz contenha, até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos, os profetas, desde o princípio do mundo. Queridos amigos, este é, sem dúvida, um dos versículos mais importantes que está nas Escrituras. Porquê? Porque diz que o Senhor vai reter Jesus Cristo no céu até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos santos profetas, desde o princípio do mundo. Ou seja, todos os ensinamentos que Deus transmitiu através dos profetas serão apresentados e defendidos por um povo fiel às Escrituras e a Deus, para que as coisas que com o tempo, com as tradições, com a chamada apostasia, com as evoluções dos tempos, foram deitadas ao lixo, possam ser trazidas de novo ao conhecimento das pessoas e possam ser adotadas segundo a vontade do Senhor. Entre estes, a restauração de todas estas coisas, como nós iremos ver, está o uso do véu. E vamos ver que o uso do véu não é uma invenção minha, não é uma invenção do apóstolo Paulo, não é algo relacionado com a cultura daquela época ou daquele lugar, mas é bíblico. A palavra véu aparece 55 vezes na Bíblia. E é interessante uma passagem de advertência do apóstolo Pedro que se encontra em 2 de Pedro, capítulo 3 e versículo 16. Diz: como em todas as suas cartas fala sobre estas coisas, está-se a referir ao apóstolo Paulo, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam. E como também as outras Escrituras, para a sua própria destruição. Pedro, que havia conhecido Paulo e que conhecia bem a capacidade sintética do apóstolo Paulo
e o grande conhecedor das Escrituras, ele diz que, sendo ele um grande homem de Deus, que havia coisas nos seus escritos, e que há, que muitos, os ignorantes e os instáveis, deturpam, como também outras Escrituras para a sua própria perdição. Portanto, há escritos de Paulo que estão a ser deturpados e que muitas pessoas que os deturpam estão a levar pessoas ao engano e a contribuir para a perdição das mesmas. Eu tive o cuidado de ir à Wikipédia e, como sabem, a Wikipédia é neutra. São pessoas que estudaram a história e que também têm conhecimento bíblico. E então eles fizeram um resumo de uma forma sintética acerca de cobrir a cabeça com um véu. E eu gostaria que estivéssemos atentos àquilo que a Wikipédia diz sobre este assunto. Passo a citar. Cobrir a cabeça com um véu é uma prática bimilenar, assumida pelas mulheres cristãs. Algumas mulheres baseadas no ensino ortodoxo, católico romano, anglicano, luterano, calvinista e metodista, usa o véu na adoração pública. Embora algumas mulheres pertencentes, especialmente aos cristãos anabatistas, acreditam que as mulheres devem usar cobertura para uma interpretação. Desculpem, eu volto a ler porque eu perdi-me aqui. Acreditam que as mulheres devem usar coberturas para a cabeça o tempo todo. A prática de cobrir a cabeça cristã para orar e profetizar foi inspirada por uma interpretação tradicional de 1 Coríntios 11, 2 a 6 no Novo Testamento. A prática de cobrir a cabeça cristã como símbolo de recato, modéstia, decência, obediência, vem da sagrada tradição oral. Entretanto, São Paulo, em 1 Coríntios 11, 13 a 16, da Sagrada Escritura, afirmou que uma mulher deve ter cabelos compridos apenas por modéstia. A maioria dos estudiosos da Bíblia sustentou que os versículos 4 a 7 referem-se a um véu literal ou cobertura de pano para orar e profetizar, e o versículo 5 para se referir ao cabelo comprido de uma mulher por modéstia. Embora a cobertura para a cabeça tenha sido praticada por muitas mulheres cristãs leigas ao longo do início da Era Moderna, agora é uma prática minoritária entre os cristãos contemporâneos no Ocidente. Embora continue a ser uma prática normal em outras partes do mundo, como a Roménia, a Rússia, a Ucrânia, a Etiópia, Índia, Paquistão, Coreia do Sul. O estilo da cobertura da cabeça cristã varia de acordo com a região. Dentro das ordens monásticas femininas, o catolicismo, clero regular, o uso do véu é obrigatório como ato religioso. Mas eu queria agora
ler-vos que a maior parte das igrejas andam a reboque da Igreja-mãe, a Igreja Católica. E nós vamos ver o que diz o Código de Direito Canónico atual. No Código atual, que vigora desde 1983, não se encontra mais nenhum cânon referente ao tema, isto é, ao véu. No Código de Direito Canónico de 1917, que vigorou até 1983, havia um cânon que falava sobre o assunto. E lá era dito o seguinte: antes de ler, eu gostaria de realçar aqui um aspecto. A Igreja Católica, até 1983, seguia o princípio do direito canónico que veio desde 1917. E vamos ver o que é que esse direito canónico, Código de Direito Canónico, que é o 1262, diz. Passo a citar. Os homens na Igreja, ou fora dela, enquanto assistem aos ritos sagrados, devem trazer a cabeça descoberta, a não ser que os costumes aprovados do povo ou circunstâncias peculiares determinem de outra maneira. As mulheres, no entanto, devem trazer a cabeça coberta e estarem vestidas de forma modesta, e especialmente quando se aproximarem da mesa da comunhão. Este direito canónico 1262 da Igreja Católica Romana é bem claro. Homens na Igreja com cabeça coberta, com cabeça descoberta, mulheres na Igreja com cabeça coberta. E isto, como nos é dito pela própria Igreja Católica, isto vigorou até 1983. E a partir daí, a Igreja Católica liberalizou, deixou à mulher o direito de escolha, assim como a forma também de vestuário. Até ali havia normas para a vestimenta para ir à igreja. A partir dali foi liberalizado e a Igreja Católica hoje aceita qualquer tipo de mulher da forma como ela for vestida, a não ser de uma forma muito escandalosa, claro está, mas também aceita mulheres que não cobrem a cabeça. Como disse, isto até 1983. Em 1981 foi quando eu conheci a doutrina adventista do sétimo dia. E quando me desloquei para uma cidade, que é a cidade de Porto Alegre, ali havia dentro da igreja 4 mulheres fiéis a este princípio e que foram fiéis até à morte, que elas iam para a igreja e nunca sem a cabeça coberta. Enquanto a grande maioria achava que aquilo que era ridículo, aquelas senhoras irem com a cabeça coberta. Mas vamos agora conhecer algo mais que eu considero muito importante. A pergunta é: o uso do véu é bíblico? Bom, a primeira vez
na Bíblia que nós encontramos uma mulher a cobrir a sua face e a sua cabeça, está no livro de Gênesis, no capítulo 24 e versículo 6. E o que é que diz esse texto? Pois ela havia dito ao seu servo: que homem é este que anda no campo ao nosso encontro? E o servo havia dito: é o meu senhor. Por isso, ela tomou um véu e se cobriu. Esta é a primeira vez que nós vemos a palavra véu na Bíblia. E o que é que se passou aqui para que isto houvesse acontecido? É que Abraão, o pai da fé, ele deu ordem ao seu servo para ir a uma terra e ao povo de Deus buscar uma mulher para o seu filho Isaque. Encontrar uma noiva. Naquele tempo ainda era assim. Não eram os filhos que decidiam. Embora os filhos tivessem depois direito de dizer sim ou não, mas quase sempre, naquilo que lemos na Bíblia, o casamento sempre era realizado. E então, o servo de Abraão partiu e foi à procura de uma mulher para o filho de Abraão, Isaque. E quando ele veio já com a mulher, este homem, o que é que ele fez? Ele agarrou e veio satisfazer. Ele veio com o pedido satisfeito de Abraão com aquela que é conhecida na Bíblia como Rebeca. E quando o servo de Abraão vinham, já estavam a quase a chegar às terras de Abraão, ele viu que Isaque, que seria o futuro marido de Rebeca, também tinha ido ao campo orar. E cruzam-se no caminho. E Rebeca, quando viu aquele homem, perguntou ao seu senhor quem era aquele homem. E o servo de Abraão lhe disse: é o meu senhor, que era filho de Abraão. E então diz que ela cobriu, tomou o véu e se cobriu. O que quer dizer, se ela tomou o véu, é porque ela tinha o véu com ela. Porque quando não tinha como tomar o véu. E ela já conhecia o costume do véu. Então qual era o significado, naquele tempo, de cobrir-se com o véu? Diz-nos, depois que Rebeca teve a confirmação, se cobriu com o véu. O véu representa pureza, mostrando também que ela estava fazendo tudo com a permissão de Deus, sem perder a sua pureza, sendo fiel e fazendo tudo guiada por Ele. Segundo a Bíblia, o véu significa a honra e a dignidade das mulheres, sendo também considerado sinal da subordinação da mulher ao marido. No cristianismo, Jesus e a Igreja
formam um corpo, do qual Cristo é a cabeça. E a Igreja dobra-se perante a sua majestade. Portanto, vimos que o véu representa pureza, honra e dignidade. Diz-nos ainda, o véu é um sinal de poderio sobre a mulher. O véu é uma das ordenanças bíblicas e algumas denominações ao redor do mundo ensinam que uma mulher não pode orar sem véu sobre a sua cabeça. A história da Igreja primitiva mostra claramente que as mulheres cristãs daquela época usavam o véu. Isto é dito por Tertuliano, um líder da Igreja, que viveu nos anos 160 a 222 depois de Cristo. E escreveu que não apenas as mulheres casadas, mas também as virgens usavam o véu nas igrejas, que foram estabelecidas na época apostólica. Mas o que ainda é mais curioso é que nas catacumbas, um conjunto de corredores e quartos subterrâneos debaixo da cidade de Roma, onde se escondiam os cristãos durante os tempos de perseguição, tinham muitos desenhos que revelavam isso. Estes muitos desenhos nas paredes demonstravam como as mulheres tinham a cabeça coberta com um véu. Ao longo da história, muitas igrejas ensinavam e praticavam o uso do véu. Temos o exemplo da Igreja Católica e também as mulheres muçulmanas. Até 1960, a Igreja Católica Romana também fazia do véu uma doutrina. Atualmente, muitas igrejas evangélicas usam até hoje a doutrina do véu. No Brasil, são mais de 8 denominações que usam o véu, como, por exemplo, a Igreja Congregação Cristã do Brasil, uma das igrejas mais conhecidas por usar o véu, comumente chamada de a Igreja do Véu. Notem o que disse Clemente de Alexandria no livro O Pedagogo, na página 294. A mulher e o homem devem ir decentemente vestidos à igreja com um passo natural, saudando-se com grande reserva, cheios de sincera caridade, puros do corpo e de alma, dispostos a orar a Deus. Isto é como se deve ir para a igreja. Que a mulher, ademais, observe isto: vá sempre com véu, excepto quando está em casa, pois sua figura deve ser respeitável e inacessível aos olhares. Com a vergonha e véu diante de seus olhos, não se extraviará jamais, nem incitará outro a cair no pecado por desnudar o seu rosto. Sim, essa é a vontade do Logos, quer dizer a palavra. É muito conveniente que ore coberta. A verdadeira mulher cristã
E que todo isto disse Easton Burton no livro A Tradição Católica de Hipólito, de 1934, na página 43, parte 2, 18. Diz assim: e que todas as mulheres tenham suas cabeças cobertas com um pano opaco, não como um véu de linho, pois isso não é uma verdadeira cobertura. E agora vamos para o texto-chave da Escritura. Isto vimos, reza a história, e dá testemunho, inclusive nas catacumbas, mas os grandes homens conhecedores da história passada relatam que o uso do véu sempre foi um hábito nas mulheres cristãs. Agora notem, o apóstolo São Paulo diz as seguintes palavras em 1 Coríntios 11:6. Pois, se a mulher não se cobre, tosquie-se também. Mas se para a mulher é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Portanto, nós estamos a mulher tem duas alternativas. A primeira alternativa é que se cubra. Se ela não se quiser cobrir, então diz que a mulher deve tosquiar-se ou rapar-se. Mas que se isto for vergonhoso para a mulher se tosquiar ou rapar, então que ela se cubra. Isto é o que diz o apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. E quero realçar aqui que muitas traduções, a grande maioria, já traduções ecuménicas, em vez de a palavra não se cobra ou que se cubra, usam a palavra que ponha um véu ou se cubra com um véu. Já vamos ver que isto não está traduzido da maneira mais correta. Mas vamos agora a Champlin, que comentou o Novo Testamento versículo por versículo. E na página 4, aliás, no volume 4, página 67, deste Novo Testamento interpretado versículo por versículo, ele escreve as seguintes palavras. Paulo havia instruído os crentes coríntios com respeito a várias coisas atinente à conduta pessoal eclesiástica. Paulo não aprovava as mulheres que não usassem o véu em determinadas ocasiões. O desuso do véu era contrário a tudo quanto ele conhecera como rabino. No entanto, onde está o véu das mulheres? De facto, é muito difícil encontrar essa prática em qualquer igreja evangélica moderna. Abro apenas aspas para dizer, já voltaremos ao texto, que no passado mulheres da Assembleia de Deus nem cortavam nunca o cabelo e cobriam-se com o véu. E então diz, às vezes vemos pequenos chapéus ou panos de cabeça usados pelas mulheres crentes. Ora, isso não teria agradado e nem satisfeito o apóstolo dos gentios. Ele recomendou e ordenou o uso antigo do véu oriental, que tinha o propósito de cobrir os cabelos, fazendo-os desaparecer da vista. Um chapéuzinho
ou um pano de cabeça não é um véu. Portanto, vimos que o véu não tem substituto. O cabelo comprido é o véu natural e o cabelo e o véu é um véu artificial para cobrir o véu natural. Já lá iremos compreender melhor isto. Vamos agora ler outro versículo, também, agora em 1 Coríntios 11:3, que diz assim. Reparem como o apóstolo Paulo começa a carta aos Coríntios do capítulo 11. Ele diz assim: mas eu quero que saibais que a cabeça de todo o homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. E 1 Coríntios 11:10 diz: por esta causa, a mulher deve ter poder sobre sua cabeça por causa dos anjos. Portanto, nós vimos que enquanto a cabeça do homem é Cristo, e a cabeça de Cristo é Deus, e a cabeça da mulher é o homem, a mulher tem que ter sobre a sua cabeça, por causa dos anjos, uma cobertura sobre a cabeça. Por isso é que Isaías falou, no capítulo 6, verso 2 de Isaías, quando ele teve aquela visão do trono de Deus, e ele disse: acima estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam a sua face, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Sinais dos Tempos, 3 de dezembro de 1894. Diz assim: os serafins habitam na presença de Jesus, mas ainda assim cobrem com as asas a face e os pés. A olharem para o Rei em sua beleza, cobrem-se a si próprios. Quando Isaías viu a glória de Deus, sua alma foi prostrada ao pó. Em virtude da claríssima visão que graciosamente teve o privilégio de contemplar, ele se humilhou. Este será sempre o efeito sobre a mente humana quando os raios do sol da justiça brilham gloriosamente na alma. À medida que a crescente glória de Cristo é revelada, o agente humano não verá qualquer glória em si mesmo, pois as ocultas deformidades da alma serão expostas à exaltação e glorificação próprias serão extintas. O eu morre e Cristo vive. Ou seja, aquilo que o homem precisa e a mulher, Cristo é a glória do homem. Por isso, o homem deve buscar a cada hora a glória de Cristo. É essa glória que o cobre. Porque aquilo que o homem apresenta é apenas glória de miséria e de pecado. Vamos agora. Muita gente diz: não é bíblico, mas isso sim cultural. Queridos amigos e irmãos, todos aqueles que se atrevem a dizer que isto é um assunto cultural é porque não conhecem o início da carta aos Coríntios. E eu gostaria que nós pudéssemos ler os primeiros versículos que estão no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios.
E vamos ver o que é que o apóstolo São Paulo nos diz. Diz ele, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, diz assim: Paulo, chamado para ser um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Sóstenes, nosso irmão. Agora notem o que ele diz. À igreja de Deus que está em Corinto, para os que são santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nós. Ou seja, é uma carta dirigida à igreja em Coríntio, porque ela estava em verdadeira apostasia sobre este assunto, mas que a mensagem a ela enviada é uma mensagem que se aplica universalmente aonde estiver um só crente que se diz crente em Deus. Porque não há mensagens, como nós iremos ver, apenas locais. Todas elas têm um efeito global, universal. Agora, para aqueles que dizem que isto era uma questão de cultura, era uma questão daquela época, eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo anterior, onde fala do véu, vamos ao capítulo 10, verso 14. E no capítulo 10 verso 14, primeira carta aos Coríntios, 10, 14, diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. A minha pergunta é, hoje eu posso ser um idólatra? Não? Então porquê se a carta aos Coríntios é uma questão dirigida à igreja local? Porquê é que eu vou dizer que eu não posso ser idólatra quando a maior parte dos ditos pseudos pastores, líderes religiosos, querem fazer crer que a igreja, a carta aos Coríntios, era só para os Coríntios? Mas vamos continuar agora em 1 aos Coríntios 10, 31. Diz assim, o verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pergunto, este versículo também é cultural? É local? Ou tem uma abrangência universal? Claro que todo o bom, como é que eu ia dizer, que se diz cristão, vai dizer que isto se aplica. E é um versículo que nós muitas vezes buscamos para apelar à santidade das pessoas. Mas vamos a um outro. 1 aos Coríntios 11, 4, diz assim, 11, 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a sua cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. A pergunta é, então quer dizer que só lá em Corinto é que os homens não podiam levar um chapéu na cabeça, cobrir a cabeça? Quer dizer que hoje os homens já podem cobrir a cabeça com um chapéu? Já podem ir à igreja e pregar com um chapéu, ou um boné, uma boina, um barrete na cabeça? Podem? Imaginem que um pastor, um ancião, alguém que vai pregar numa igreja com um chapéu na cabeça, com um barrete, com um boné. Como é que as pessoas se vão sentir? Ah, mas isto não era uma questão cultural? Não era uma questão só para coríntios? Então, se era só para eles, então eu posso ir para a igreja e ir com o chapéu na cabeça.
e pregar com um chapéu na cabeça, orar com um chapéu na cabeça. Mas o que é que diz a Escritura? A Escritura diz claramente todo o homem. Não diz o homem coríntio, todo o homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Agora o verso 7. O verso 7 diz: pois o homem certamente não deve cobrir a sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. A diferença está aqui. O homem foi criado à imagem de Deus. A mulher à imagem e glória do homem. Vamos ler outro versículo agora, 1 Coríntios 11, 26. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que eu venha. Aqui está-nos a falar da Santa Ceia. Eu pergunto, a Santa Ceia é válida para hoje? É válida? Todos vão dizer, é. Então, mas porquê é que tudo isto é válido? E só a questão da mulher, o homem não deve cobrir a cabeça, o homem não deve ser idólatra, o homem tem que ter cuidado com aquilo que come e com aquilo que bebe, o homem não pode ter um chapéu na cabeça, mas quando fala que a mulher tem que ter véu, não, isso já não. Que desonestidade, que loucura e que satanismo, que espírito satânico a dirigir essa mente. E eu faço um desafio a todos aqueles que visualizam esta mensagem. Que hajam primeiro, pela Bíblia e pelo Espírito de profecia, que me prove, pela Escritura e pelo Espírito de profecia, que isto era uma questão cultural. Porque eu provarei e irei contestar tudo isso pela Bíblia. Notem agora aquilo que muitos pseudos, pastores, líderes religiosos dizem. Vão buscar esta passagem de 1 Coríntios 7, 12 para crerem que a sua afirmação em negar o uso do véu tenha apoio. E vamos então ver o que é que diz 1 Coríntios 7, 12. Diz assim o apóstolo Paulo: mas aos restantes digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandona. Muitos, para quererem dizer que o apóstolo Paulo disse coisas que não eram inspiradas por Deus, vão buscar esta passagem. Digo eu, não o Senhor. Então eles dizem, está a ver? Aqui é a opinião dele. Mas ainda mais grave, em 1 Coríntios 7, 40, ele diz ainda: mas ela será mais feliz se permanecer assim, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Dá a ideia que o apóstolo São Paulo tinha a sua opinião, apresentava a sua opinião, e que umas vezes eram ideias dele e outras vezes era a ideia do Senhor. Será isso? Meus queridos amigos, Paulo não está cá para se defender. Porque se ele estivesse cá para se defender, aqueles que usam estes argumentos ficariam envergonhados e humilhados diante dele. Notem que quando Paulo diz, digo eu, não o Senhor, ele está a falar num contexto relacionado com o casamento. Sobre a questão do divórcio. Sobre se a mulher pode ou não pode deixar
um marido e em que circunstâncias. E notem que quando o apóstolo Paulo disse, digo eu, não o Senhor, ele está a dizer alguma coisa que Jesus no seu tempo também falou sobre o casamento. Os líderes religiosos interrogaram-no se era lícito dar carta de desquite ou não, mas sobre esta situação que ele aqui apresenta, Jesus nunca tocou nela. E qual foi a situação? É, se algum irmão tem esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não o abandone. Ou seja, o que ele está aqui a dizer é, eu vou-vos dizer algo que o Senhor não vos disse. Se algum irmão tem uma esposa descrente e se ela quiser habitar com ele, não a abandone. Ou seja, vimos aqui Paulo preservar o matrimónio e o casamento. Mesmo numa situação adversa. E o mesmo acontece em 1 Coríntios 7,40, que ele diz, segundo a minha opinião. Agora notem, Paulo não se pode contradizer. Porque muitos usam estes versos para fazer crer que nem tudo é inspirado. Os céticos usam-nos para rebaixar a Bíblia. Mas um estudo honesto das Escrituras não nos pode levar a tais opiniões humanas. Isto seria muito perigoso. Deixar ao homem discernir o que é a revelação de Deus e opiniões de homens. Isto está escrito no comentário bíblico, e eu esqueci-me aqui de pôr a página, relacionada com este texto, Coríntios 7, 47 a 12. Agora notem. Então será que Paulo umas vezes falava aquilo que lhe apetecia e outras vezes falava aquilo que Deus lhe dizia para falar? Vamos ver o que ele diz em 1 Timóteo 3,16. Ele diz assim: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. 1 Coríntios 2,13. As coisas que nós também falamos, não como palavras de ensino de sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, pelo Santo Espírito, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 14:37. Se algum homem pensa ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Oh meu Deus, como é que nós podemos aceitar argumentos satânicos contra factos bíblicos que deitam por terra esta ideia diabólica de que Paulo tinha a sua opinião e de que umas vezes falava aquilo que era a opinião dele e outras vezes falava aquilo que Cristo queria. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: mas asseguro-vos, irmãos, que o Evangelho que foi pregado por mim não é segundo o homem, porque eu nem o recebi do homem, nem o ensinaram, porém, mediante a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, este capítulo 11, desde o primeiro verso até ao último verso, ele diz que são mandamentos do Senhor e é a revelação de Jesus Cristo. Por isso, em 1 Coríntios 11:13, o apóstolo São Paulo diz assim:
11:13. Julgai em vós mesmos. É decente que uma mulher ora Deus descoberta? Portanto, ele agora deixa, depois de tudo isto, historicamente, iremos mais à frente comprovar pelos pioneiros. Tudo isto, será que nós vamos julgar? Ele diz agora julguem. Porque se julgarmos contra as Escrituras, estamos contra Deus. E diz aqui, na hierarquia espiritual, os anjos são maiores do que os homens. E estes, por causa da mulher ter sido a primeira a pecar, ficaram sujeitas a eles. Então, na hora em que os homens e mulheres de Deus forem orar, elas precisam ter sobre as cabeças sinais visíveis dessa sujeição através de dois tipos de véus. Dois tipos de véu. Um natural, o cabelo. Por causa da sujeição aos homens, que é o cabelo crescido. E o outro é o véu, devido à posição superior dos anjos. É o ordenamento e mandamento do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Um véu natural e um véu que podemos dizer que é o véu artificial. Toda a mulher que ora sem estes sinais sobre sua cabeça, desonra a cabeça do homem. O homem, que é a imagem e semelhança da imagem divina dos anjos, que são superiores a homens varões. Vamos avançar um pouco mais. Vamos agora ver, como temos na imagem, os dois tipos de véu. O véu natural, que a mulher recebe de Deus, e o véu artificial que ela busca para cobrir o véu natural. Então, para que serve o véu natural, que é os cabelos? Notem que 1 aos Coríntios 11:15 diz o seguinte. 1 aos Coríntios 11:15. E eu gostaria de ler estes versos e volto-vos a dizer que estamos a ler na versão King James, que é a mais fiel, a versão 1611. E então diz assim: mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Agora notem bem isto. Toda a mulher que é feminina, o cabelo é o centro da atenção dela. E quando a mulher começa a ver os cabelos já caírem ou com problemas no cabelo, ela fica desanimada. Porquê? Porque o cabelo dela é o brilho dela, é a glória dela. E essa glória foi-lhe dada por Deus. Deus deu o cabelo à mulher, e quando estamos a falar do cabelo, estamos a falar do cabelo comprido, porque a Bíblia não aprova o corte de cabelo. Diz claramente, mas se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir.
Portanto, nós quando vemos uma mulher com o cabelo comprido na rua, nós temos dificuldade, aliás, não temos nenhuma dificuldade em reconhecer que ela é uma mulher. E vejam que a glória deve estar sempre coberta. E eu gostaria de ler-vos, aliás, vou-vos deixar na tela, por questão de tempo. Vocês podem ler estes versos. Não vou ler agora os versos todos, mas podem-nos buscar. Diz: temos o véu que cobria a glória de Deus no santo dos santos no tabernáculo. Primeiro e depois no templo. Podemos ver esses versos que estão aqui descritos. Temos o véu que Moisés usou para cobrir a glória do seu rosto. Quando ele desceu Sinai, ele vinha com a glória de Deus sobre ele sem ele saber. O povo viu a glória e então Moisés teve que cobrir aquela glória para que eles não endeusassem Moisés. Também em Hebreus 10:20 diz: a carne do Senhor Jesus Cristo foi um véu que cobriu a sua glória. Se Jesus tivesse vindo aqui, à terra, com a glória que tem no céu, ninguém resistiria diante de si. Então o que é que Jesus fez? Usou a carne, o corpo humano, igual ao nosso, para cobrir a sua glória. Mas mesmo assim, houve momentos em que a sua glória foi manifestada. Por exemplo, no Jardim das Oliveiras, quando os soldados vieram para buscá-lo, e que ele disse: a quem buscais? E ele disse Jesus, e eles disseram: Jesus de Nazaré. Disse que eles caíram. A glória de Jesus manifestou-se. Apenas uma pequenina glória. O véu de tecido cobre a glória que é o cabelo da mulher. Ou seja, quando a mulher vai à presença de Deus, o cabelo dela é para a sua glória. Mas ela agora deve se humilhar diante de Deus. Ela agora não quer glória para ela. Ela agora quer a glória para Deus. E o que é que ela faz? Coloca sobre o seu véu natural um véu artificial que cobre essa glória. Vamos agora ver o que nos diz. Diz: mas se uma mulher tem cabelo comprido, essa é a glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado em lugar pois o seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Vamos agora ver os pioneiros adventistas. Há para aí uma pessoa em Portugal que agora só fala de pioneiros adventistas, e tem combatido esta doutrina dos pioneiros adventistas. Porque nem sequer tem a coragem de falar comigo de uma forma direta, e quando lhe é proposto que fale comigo, ele simplesmente corta a chamada. Agora vamos ver o que é que diz os pioneiros adventistas. Isto está escrito em vários livros, repete-se esse texto. E então estão aqui os livros, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 708, Obreiros Evangélicos, página 299, Testemunhos Seletos, página 2, página 312. Quero dizer-vos que estas páginas não são as mesmas páginas que estão nos livros online. Portanto, podem correr o risco de dizer: fui àquelas páginas, não encontrei. Então, busquem através das frases e vocês encontrarão. Vejam o que está escrito. Diz assim: é vontade de Deus que todos os fundamentos
e posições da verdade sejam acurada e perseverantemente investigados com oração e jejum. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas ideias do que constitui a verdade. Agora, palavras de Uriah Schmid, de 26 de junho de 1866. Ele, para mostrar que a mulher tem direito a falar na igreja, ele vai buscar esta passagem. E ele diz assim, no capítulo 11, verso 5, na mesma epístola aos Coríntios, Paulo dá instruções sobre como as mulheres devem ser vestida a orar ou profetizar na congregação pública. Ou versículo 18. E quando eles estavam reunidos na igreja, versículo 4, ele diz, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua cabeça. Então ele passa a dar instruções em relação às mulheres. Mas toda a mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça. Também John Andrews escreveu em 2 de janeiro de 1879. Diz ele assim, como prova de que ele não estava falando contra uma mulher de participar no culto religioso, nos referimos a 1 aos Coríntios 11:5, onde ele diz que toda a mulher que profetiza ou ora com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. Portanto, vimos aqui que estes pioneiros, de maneira nenhuma, combateram, desvalorizaram a passagem do apóstolo Paulo. E não é uma questão cultural. Eles o que estão aqui a dar ênfase é que a mulher pode orar e profetizar na igreja, tendo, como disse o apóstolo Paulo, a cabeça coberta. No texto que nós vamos ler, que é de Tiago White, Revista Adventista and Sabbath Herald, 14 de março de 1871, diz assim, no texto seguinte, Tiago White diz claramente que a mulher tem direito de profetizar em público, todavia com cabeça coberta com véu. Ele argumenta, se as mulheres não pudessem falar em público, então por que Paulo deu essas instruções? E acrescenta que a diferença do homem para a mulher na igreja está no uso do véu. Confira, 1 aos Coríntios 11:5. Instruções são dadas de que as mulheres que orarem ou profetizar em público devem seguir o costume da sociedade e ter as suas cabeças cobertas. Se ele estava errado para elas, para falar ou orar em público, porquê essas instruções? A única diferença feita entre homens e mulheres é que os homens estão a descobrir as suas cabeças e as mulheres devem cobrir as delas quando falam ou oram. Portanto, isto não fui eu que inventei, não é teoria minha, como estes senhores, e esse senhor em especial, anda por aí a difundir que eu estou a inventar novas doutrinas. Porém, quem está a inventar novas doutrinas é essa pessoa que, inclusive, está casada quando não se pode ter um casamento enquanto ainda a primeira mulher está viva. Agora, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 186. Foi-me mostrado que o testemunho aos Laodiceanos
se aplica ao povo de Deus no tempo presente. E a razão por que não realizou uma obra muito maior é a dureza do coração. Portanto, estamos aqui a ver que o problema, porque é que Deus não está a agir mais na vida das pessoas, é simplesmente por causa da dureza dos seus corações. Testemunhos para a Igreja, páginas 188 e 189, diz a mensageira do Senhor: foi-me mostrado que o povo de Deus não deve imitar as modas do mundo. Alguns têm feito isso e estão rapidamente perdendo o seu caráter santo, peculiar, que deveria distingui-los como povo de Deus. Foi-me apontado o antigo povo de Deus e pude comparar seu vestuário com a moda destes últimos dias. Que diferença! Que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. Quando em público, elas cobriam o rosto com um véu. Nestes últimos dias, as modas são imodestas e indecentes. Cores. Que cores para o véu? Nós podemos e temos várias cores que a Bíblia apoia e defende. Vamos ver que a cor que predominava dentro do santuário era o branco. Mas vamos então ver a cor preta. Eu apenas vou deixar os versículos bíblicos na tela. Quem quiser poderá lê-los, não vou lê-los, deixo-os apenas na tela. Mas o que representa o preto na Bíblia? Morte do eu, esconderijo, pecado, sombra das suas asas, luto, morte e humilhação. Isto é o que representa a cor preta. Cor azul. Na Bíblia, a cor azul representa o celestial, o Espírito Santo, a revelação divina e uma outra coisa que eu não pus aqui, mas que irei aumentar, a santa lei de Deus. O azul é naturalmente a cor do céu. Pode representar água. Na palavra de Deus também é cor celestial. Sempre se refere à figura de Deus celestial. Revelação divina e espiritualidade. O dourado. Na Bíblia, o dourado representa divindade, realeza e fogo refinador. Nós vamos ver que Jesus, quando aparece no livro de Apocalipse, ele aparece numa cor ouro resplandecente. O ouro sempre está relacionado à divindade, à natureza divina, para a glória de Deus. Depois aparece o significado da cor de carmesim ou escarlate. E este, sem dúvida, esta palavra carmesim está relacionada com os pecados, com a vida pecaminosa. Porque nós temos em no capítulo 1 de Isaías, verso 18, o Senhor diz: vinde então e arruazemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E o branco? O branco é linho fino. Nós vimos em Apocalipse 19:8, linho fino e puro representa os atos da justiça dos santos, que é a Igreja de Cristo. Em Apocalipse 20:11, o branco, o trono de Deus, representa a sua justiça. O branco nas cortinas simboliza a pureza de Cristo. Nos 4 seres viventes representa o boi. Jesus foi o Cordeiro perfeito, servo fiel. Faz relação com o Evangelho de Marcos, que retrata Jesus como Salvador.
vamos terminar com esta reflexão. E se eu não quiser usar o véu? Todos nós temos direito a obedecer e a resistir. Porém, no comentário diz assim: o véu somente é válido quando o seu uso exterioriza a graça interior da mulher. Não adianta uma mulher colocar um véu se por dentro dela o Espírito Santo não está a fazer o trabalho de santificação. As coisas mais importantes no uso do véu deve ser a certeza de que o coração está realmente submisso. O véu sobre a cabeça das mulheres possui este real significado. Isto equivale a dizer que o não uso do véu significa a inexistência de reverência e temor a Deus. E é uma questão definitiva, incontestável na palavra de Deus. A recusa ou emissão das mulheres com respeito ao uso do véu são demonstração de rebeldia a Deus. As vozes discordantes são por conta das interpretações de particular elucidação, não por revelação divina. Que diremos, pois, à vista destes argumentos? Atentemos para o convite de Paulo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Permita Deus que assim seja. Concluo, após havermos estudado com imparcialidade todos os argumentos conhecidos por mim, todos os argumentos conhecidos por mim, apresento que as Escrituras ensinam sobre o porquê de as irmãs usarem o véu, por causa dos anjos. Mesmo que inconscientemente, ao negarem este ensino, negam também a existência dos anjos. O motivo do uso do véu são os anjos. Apresento uma passagem que nos facilitará o entendimento. 1 Coríntios 7:2: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher seu próprio marido. Portanto, cada um de nós chegará no final a uma conclusão. Lamento que depois de tudo isto ainda haja alguém que tenha coragem para dizer que isto que não é bíblico. Eu irei fazer um próximo estudo em que vou deitar através da palavra as Escrituras os 9 argumentos que as igrejas que não querem a santidade das mulheres com o véu apresentam para a anulação desta doutrina. Da minha parte, quero agradecer a Deus por tudo isto e pedir a Deus que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. E daqui faço um desafio àqueles que me acusam de pregar doutrinas de minha autoria. Apresentem-me textos que me provem o contrário e eu me retratarei. Porque eu tenho muitos textos para provar que esses que me acusam são os primeiros que estão a pregar hoje doutrinas e que amanhã vão dizer que elas são falsas. Por isso que Deus tenha compaixão de nós. Não estamos aqui para nos degladiar
Eu apenas lamento que essas pessoas que outrora nos batiam nas costas, hoje nos traiam, porque nós não seguimos aquilo que eles querem seguir. E a vida de cada um fala por si. Vamos então orar. Senhor nosso Deus, queremos louvar-te por tudo aquilo, querido Deus, que tu nos fazes conhecer. Mas nada adianta conhecermos se não praticamos. E por isso aquilo que eu te peço é que onde esta mensagem chegar, produza efeito nos corações. Para aqueles que são pregadores, querido Deus, que adotem e ensinem este preceito, este princípio bíblico que está metido no contentor do esquecimento. E para as mulheres, que elas sintam, querido Deus, que a glória que lhe destes, que é o seu cabelo, deve ser coberto com um véu para submissão ao seu marido, por causa dos anjos e glória tua. Querido Deus, repreende todos aqueles que nos perseguem, mas que não têm coragem de falar connosco. Que tu, Senhor, tenhas compaixão deles e que lhe abres os olhos, porque nunca vi tantas coisas, tanta instabilidade como essas pessoas têm. Mas perdoa-lhes, porque eles não sabem o que dizem, nem o que fazem. Por Cristo Jesus te peço e te agradeço. Amém.